Olá, e hoje eu vou iniciar uma série que eu chamei de Por Trás dos Sintomas. Por quê? Eu vou trazer para vocês casos reais onde o cliente chega com uma queixa, com um sintoma, frequentemente uma doença, e aí nós vamos olhar o que tem por trás disso. Qual é o trauma? O que está acontecendo? Qual é a verdadeira raiz do problema do cliente? Então, o caso de hoje, a cliente, eu vou utilizar os bonecos para facilitar e ajudar na compreensão. A cliente, uma mulher adulta, tinha a seguinte queixa: compulsão alimentar. E aí, trabalhando, tá, na terapia, as questões, o que estava por trás desse sintoma, porque a compulsão alimentar é um sintoma de algo que aconteceu. É a ponta do iceberg, mas nós precisamos fazer um diagnóstico para tratar a compulsão alimentar do que está por baixo, que é no inconsciente, muitas coisas que a pessoa nem tem acesso porque está reprimido, mas a memória do que aconteceu fica lá registrada e armazenada no nosso sistema nervoso central e fica atuando, influenciando toda a nossa fisiologia do organismo, produção bioquímica e como isso vai atuando e vai influenciando no desenvolvimento das doenças também. Bom, então voltando aqui para o caso, a compulsão alimentar, pesquisando, e a abordagem que eu utilizo na terapia é a abordagem sistêmica, onde eu desenvolvi uma técnica onde eu utilizo os princípios do pensamento sistêmico, da constelação familiar do Bert Hellinger e também da constelação da identidade do Franz Ruppert, que fala sobre a cisão da nossa psique diante dos psicotraumas, e é isso que eu vou explicar para vocês. Daí, pesquisando na história, entrando em contato, fazendo as intervenções, o que apareceu por trás da compulsão alimentar? Existia uma criança que foi o que? Traumatizada, uma criança ferida. Então, a doença, tá? Ela vem para nos mostrar, para sinalizar que existe algo de errado. Ela é uma mensageira, ela não é nossa inimiga, que existe algo que precisa ser olhado, precisa ser curado em nós, na nossa alma. E aí, nessa criança ferida, o que aconteceu? Essa cliente, quando ela tinha por volta de uns 5 anos, ela sofreu abuso sexual do avô. O avô foi um abusador. Isso por alguns anos. E esse trauma, como eu disse lá da teoria do Franz, o psicotrauma naquele momento é algo insuportável. Então a psique, para manter a sobrevivência do indivíduo, ocorre uma cisão na nossa psique, uma divisão. E o que acontece? Então imagina, aqui o indivíduo com a psique inteira, diante do psicotrauma de algo insuportável que ameaça a própria vida, existe essa cisão da psique em 3 partes. E quais são essas partes? Um eu traumatizado, que é o eu que fica registrada lá no nosso sistema nervoso, aquela informação, o trauma, as emoções, fica contido lá. Existe um eu saudável, que é aquele nosso eu que é conectado com a realidade, onde nós conseguimos fluir na vida, estar conectado com essa verdadeira abundância, termos propósito na vida. E um eu sobrevivente. E qual é a função desse eu sobrevivente? Ocultar, esconder esse eu traumatizado do nosso eu saudável. Então, a compulsão, ela é um eu sobrevivente que tem a função de proteger, entre aspas, né, desse trauma que aconteceu, que é o abuso sexual. Então, para tratar essa compulsão, o que é preciso fazer no processo terapêutico? Auxiliar a cliente a fortalecer o seu eu saudável, para que assim ela possa
entrar em contato com o eu traumatizado, com essa informação, com essas emoções, esses sentimentos, com os pensamentos, com tudo daquele momento e poder assim, como se fosse atualizar o seu sistema nervoso central, tá? Ressignificar com amor, sem julgamentos. E aí sim, esse eu sobrevivente, ele vai perdendo a função. Então é assim que nós tratamos sintomas. Obrigada.